no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ninguém terá dificuldade de encontrar o texto hoje, não é? O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 4. Capítulo 4, a epígrafe do texto mencionado nos diz sobre a visão do trono da majestade divina. Olha que coisa linda, irmãos. A visão do trono da majestade divina. E segue-se falando de 24 anciãos e 4 animais. Nós vamos ver. O texto diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Muito bom, obrigado pelo bom retorno aqui. Glória a Deus. A primeira voz que falara comigo, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Preste atenção no que segue, dizendo: e não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos. Glórias a Deus. Glória a Jesus. O livro do Apocalipse, todos nós sabemos, o último livro da Bíblia, também chamado livro da revelação, vista ter como objetivo descortinar verdades da eternidade que, por bondade de Deus, por intermédio de João, foram descortinadas para eles, foram reveladas. Tudo aquilo que está por vir, ainda que não tenhamos condições de saber com minúcias de detalhe, nós temos aqui o mapa dos acontecimentos. Todos nós estamos inteirados do mundo em que estamos inseridos, da realidade dos últimos dias, por que não dizer das últimas horas, deixando cada vez mais evidente o fato de que a igreja já está vivendo o chamado princípio das dores,
Está prestes o momento do parto, que significa dizer que está prestes o momento em que a igreja haverá de deixar essa terra. Não falta muito, irmãos, para que a trombeta toque. Não falta muito, irmãos, para que o céu se abra. Não falta muito, irmãos, para que a igreja seja desta terra levada e ao encontro do Senhor para sempre esteja e possa então entoar o hino que todos nós já sabemos e não cansamos de entoá-lo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Estamos indo para casa, irmãos. Falta pouco para dar tchau a esse mundo perverso. Falta pouco para dar a Deus. E eu creio que nenhum de nós que aqui estamos esta noite terá a atitude da mulher de Ló. Ninguém vai olhar para trás. O olhar estará fixo no Cordeiro, e das nuvens estará nos aguardando. E o Espírito Santo poderosamente aos mortos ressuscitando. E nós os vivos, sendo transformados e juntamente levados ao encontro do Senhor. Iremos para casa, irmão. Falta pouco. Eu sinto meu corpo aqui tomado de uma presença diferente, porque sinto que o que digo não é palavra de homens, não, é palavras dirigidas pelo Espírito Santo à sua igreja que aqui está. O arrebatamento se aproxima, o toque da trombeta se ouvirá. Nós iremos para o nosso lar celestial muito breve. Aleluia. E como alguém que está deixando uma terra para se mudar em definitivo para outra terra, é sábio conhecer previamente como funcionam as coisas nesta terra para onde eu irei. Ninguém que faz migração de um país para o outro faz sem antes pesquisar. E hoje está tão fácil, né? Na internet você já sai daqui sabendo tudo que vai encontrar, o tipo de comida, o idioma, até você já sai daqui. É óbvio que você tem algumas coisas peculiares que só descobrirá quando lá chegar, mas algumas coisas já são possíveis ter um conhecimento prévio. Se nós sabemos que estamos indo embora para uma outra terra, o nosso coração tem que estar tomado de desejo por saber o que nos espera quando lá chegarmos. Que terra é essa para onde estamos indo? Qual serão as nossas atividades nesse novo lar? Qual será o nosso nível de relacionamento com Deus nesta nova terra? Nós devemos mais do que nunca estar ávidos por saber mais sobre o céu, buscar entender mais sobre o céu, nos inteirar mais sobre como é a dinâmica do céu. Por quê? Porque se assim fizermos, nós entenderemos que estamos aqui em um processo de aprendizado, porque não chamamos também de um processo de adaptação. Você está treinando para não fazer feio quando chegar lá, viu? Você está aprendendo aqui para não ficar como um estrangeiro quando chegar lá. Você já estará familiarizado com o ambiente do céu. É por isso que, vez por outra, como no culto desta noite, Deus permite que o céu chegue bem perto, bem próximo a nós. O que é isso? Ele está dizendo: vá se familiarizando com o ambiente do céu, vá se acostumando com a atmosfera do céu, vá se adaptando ao seu novo lar. O céu, o céu, o céu, irmãos, o céu, o céu. Estamos aqui nesta noite oferecendo ao Senhor um culto. E aí a pergunta que eu sempre faço é: se o culto é oferecido a Deus, o objetivo é agradar a Deus, o objetivo é adorar a Deus, honrar a Deus, alegrar a Deus, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e ir até além, para que Deus se sinta satisfeito com o nosso culto, a nossa adoração, receba o nosso louvor, para que não seja fã, a nossa reunião não seja um encontro apenas de homens que não tocam o céu, não tocam o coração de Deus. Então nós devemos nos perguntar: qual é o tipo de culto que Deus gosta? Qual é o tipo de culto que Deus aceita?
Qual é o tipo de adoração que move o coração de Deus? E aí, para respondermos a esta pergunta, mais uma vez, precisamos ser transportados para o ambiente de Deus. Precisamos ser transportados para o lar celestial. E aí a pergunta será: como é que Deus é adorado no céu? Como é que Deus é reverenciado no céu? Qual é a liturgia do culto no céu? Como é que são os louvores que são direcionados a Deus no céu? E aí, depois que atingirmos as respostas a essas perguntas, nós devemos fazer tudo o que pudermos para trazer para a terra exatamente aquilo que no céu acontece. Devemos imitar a risca na terra tudo aquilo que é feito no céu, porque é isso que a igreja faz. A igreja traz o céu para a terra. A igreja é a representante do céu na terra. Então a igreja não se moda pela terra. A igreja não está preocupada com as modas da terra. A igreja não está preocupada com os costumes da terra. A igreja interessa saber como é um cidadão do céu. Ela quer andar na terra como cidadão do céu. Ela quer se portar na terra como morador do céu. O interesse da igreja é saber do céu, do céu. O livro do Apocalipse nos dá esse privilégio de termos alguém que foi ao céu, participou do culto no céu e voltou e registrou para dizer como é que é o culto no céu. Como que ele diz: olha, vou dizer o que eu vi aqui no céu, o culto lá é assim. Agora, igreja, faça na terra, ela vai encerrar o jeito que ele é adorado no céu. Para que nós entendamos mais precisamente essa organização do livro do Apocalipse, talvez eu tenha nessa noite já pessoas que conhecem em profundidade o livro do Apocalipse, mas meu interesse não é aprofundar em escatologia, não. Vamos falar de adoração no céu. Mas eu preciso retroceder um pouco, porque há uma chave muito importante para compreendermos o Apocalipse, que é o capítulo de número 1, versículo 19, quando na revelação de Jesus Cristo a João na ilha de Patmos, o Senhor Jesus o ordena que escreva, que registre tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que ele estava vendo e tudo aquilo que ele ainda haveria de ver. A forma como escrito está é a seguinte: escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Isso fala de 3 tempos, 3 momentos distintos. As coisas que tens visto diz respeito a um período passado, e esse passado é exatamente o capítulo de número 1, a revelação, a visão do Cristo glorificado. João tinha a responsabilidade, portanto, de registrar de uma forma muito detalhada a visão que ele teve do Cristo glorificado. Capítulo 1, as coisas que tem visto. A ele é dada a ordem de, na sequência, registrar as coisas que são presentes. Mas que tempo presente é esse? Dentro do calendário escatológico, o calendário apocalíptico. Este tempo presente diz respeito ao tempo do presente de quem João estava representando. Digo isso de uma forma melhor e mais clara: João era o último apóstolo ainda vivo, o representante legítimo da igreja. Era ele o responsável por representar a igreja no céu. Então, quando Jesus está dizendo as coisas que são, ele se refere ao período da trajetória terrena da igreja. E esse período da trajetória terrena da igreja na terra estão revelados nos capítulos 2 e 3. O que é que nós temos ali? Cartas dirigidas às 7 igrejas. Quem estuda isso sabe que são 7 períodos. A igreja da época primitiva, chamada igreja apostólica, a igreja da época das perseguições, a igreja da era medieval, e assim sucessivamente até chegarmos à igreja dos nossos dias, a igreja do arrebatamento, cumprindo-se assim então todo o período da trajetória da igreja na terra até a hora da sua partida, as coisas que são. Mas é dado a João uma seguinte ordem também: escreva as coisas que depois dessas hão de acontecer. Ora, depois de quais?
depois que se concluir o período da trajetória da igreja na terra, quando a igreja encerrar as suas atividades e a trombeta soar e a igreja for embora, muitas coisas ainda haverão de acontecer. João então registrará o que acontecerá, preste bem atenção, nos capítulos 4 e 5, o que acontecerá com a igreja no céu, e a partir do capítulo 6 ao 19, todo mundo sabe disso, é o período da grande tribulação, não tem mais a ver com a igreja está no céu, participando de tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, celebrando, ceando com o Senhor, mas na terra aqueles que ficarem estarão sofrendo as agruras da grande tribulação. Nós estamos, enquanto igreja, vivendo e experimentando apenas princípio de dores. Nós não passaremos pela tribulação ou grande tribulação, mas o Senhor Jesus está dizendo: escreve as coisas que vão acontecer tão logo a minha igreja seja arrebatada, tão logo a minha igreja seja tirada. E o capítulo 3 encerra o período da igreja, e o capítulo 4 começa exatamente como li. Depois dessas coisas, que coisas? Digo uma vez mais, depois que concluiu-se o período da igreja na terra, olha o que João viu, e João é representante da igreja, repito, olha o que ele vê, quando termina o tempo da igreja na terra, ele diz: olhei, e você viu o que, João? Eu vi uma porta aberta no céu, ó glória, e a primeira voz, que como voz de trombeta, eu ouvi falar comigo, falou o que para você, João? Falou: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nós brevemente iremos ouvir a voz, a trombeta tocar, e essa voz chamando a igreja a subir, a igreja a subir, a igreja a subir. É exatamente o que nos diz a bela letra do hino da harpa: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, aleluia. Ele vai chamar a sua igreja e ele vai dizer: sobe aqui, sobe aqui. Não tem mais nada para você aí na terra. Aí agora eu estou entregando para o anticristo e aqueles que me rejeitaram, mas aqueles que são meus, eu estou conclamando, eu estou convocando: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. E aí então João, representante da igreja, olha o que ele diz no versículo de número 2: e logo, 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 isso é rapidez, é velocidade, é agilidade, logo fui arrebatado. Ele é arrebatado, ele ascende ao céu, e quando ele chega no céu, e a igreja breve vai chegar lá, a primeira coisa que ele vê, e eu e você veremos também, ele diz: quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi um trono. Aleluia. Aleluia, o trono que rege o universo, o trono que governa sobre tudo e sobre todos, o trono que rege a sua vida, o trono que governa sobre tudo que diz respeito à igreja na terra. Quando João chegou lá, ele diz: eu vi o trono, e o trono não estava vazio, aleluia, o trono estava ocupado, tinha um assentado sobre o trono. Isso é culto. Culto não é ver se a gravata do pastor combinou com o terno. Culto é ver o trono. Culto é contemplar o trono. Eu sei que você já teve a experiência, eu já tive também, de você ir ao culto, participar de culto, não participar, entregar o seu culto, e ao final do culto você pergunta às pessoas, e umas não terão uma imagem do culto, outras terão uma outra imagem completamente diferente. Tem aqueles que têm coragem de dizer: o culto foi ruim, foi fraco, foi sem graça, parece que o pregador estava sem inspiração, os músicos não estavam também lá muito ligados, atentos, os adoradores deram umas desafinadas, errou a letra. Ele vai percebendo tanta coisa, tanto detalhe, ele vê roupa, ele vê a altura do som, ele percebe tudo. Aí no final das contas ele faz a análise e o julgamento dele: o culto foi ruim. Meu Deus. Aí você pergunta a outra pessoa que estava no mesmo culto: e aí, irmão? Confirma isso aí que foi dito, o culto foi ruim mesmo? Que nada, o culto foi maravilhoso. Mas ele falou que viu isso. Eu não vi nada. Eu cheguei, comecei, eu peguei meu joelho, já comecei a adorar. Eu sei que eu já comecei a sentir a presença de Deus. Daí a pouco eu já comecei a falar em língua estranha. Ela falou que cantou, nem vi quem
cantor estava adorando, marchando, glorificando. Na hora da pregação, minha alma estava sendo alimentada. Eu estava sentindo a glória de Deus. Irmão, tudo foi maravilhoso. Eu vi o trono, eu vi Deus, eu vi a glória, eu senti a presença. Oh glória! E outro detalhe, hein? Nós não temos a prerrogativa de avaliar e qualificar culto, não é nossa responsabilidade. Uma vez que nós não recebemos culto, nós entregamos, nós ofertamos, nós cultuamos. Quem recebe o culto é Deus, o culto é para Deus. E quem o único que pode dizer a respeito do culto é Deus. E aí sim eu digo, algumas vezes Deus fala, o culto foi ruim, viu? Já pensou você perguntar para Deus, Senhor, como é que foi o meu culto? Você ficou devendo, você andou demais, conversou demais, foi no banheiro um bocado de vez, a sua casa você não vai tanto no banheiro, igual você vai em 2 horas de culto. O culto foi ruim. Deus se avaliou o culto. Às vezes a gente diz que o culto é ruim e a gente diz assim, ainda diz, a gente tem coragem, o culto foi ruim, por quê? Eu não recebi nada. Não é assim que fala? Então Deus fala a mesma coisa. O culto hoje foi ruim. Por quê? Eu não recebi nada. Por outro lado, quando a gente diz o culto foi bom, por quê? Eu recebi. Aí Deus nessa noite poderá dizer também do seu culto, o culto foi ótimo, foi maravilhoso, porque eu recebi, meu povo me adorou, o meu povo me exaltou, o meu povo me glorificou, ninguém se importou com mais nada, ficaram olhando para o trono, adorando ao que está sentado no trono, magnificando ao que vive e reina para todo sempre. O culto foi a minha igreja e eu era a minha igreja, o resto foi detalhe. O culto foi um relacionamento íntimo, profundo, pessoal, entre a minha noiva e eu. O culto foi maravilhoso. Como é que está o seu culto, irmão? Aleluia. Como é que está o seu culto aí, irmão? Se ele estiver recebendo lá, você vai sentir aí. Se ele estiver se agradando lá, você vai sentir aí. Se ele estiver recebendo lá, você vai receber a confirmação aí. Aleluia. É essa sintonia, ele recebe lá, a gente recebe a confirmação. A visão vai se abrindo. João agora vai tentar descrever a aparência, usar a linguagem humana para explicar o inexplicável. Ele vai usar os recursos que ele tem à disposição para falar de coisas inefáveis. É por isso que ele não diz o que é exatamente, ele diz é como, é parecido, é o que eu posso alcançar. Não é exatamente assim, é mais ou menos, é algo como. Mas a igreja quando chegar lá vai perceber. Vai dizer como a rainha de Sabá. João trouxe o recado, como levar o recado de Salomão à rainha de Sabá. Mas quando ela chegou lá, ela disse, não me contaram nem metade. É assim quando a igreja chegar no céu. Ô João, você não contou nada. É muito mais do que o que você escreveu. A coisa é mais gloriosa, é mais linda, é mais tremenda. Se eu soubesse antes, talvez eu seria mais fiel, mais crente, mais apaixonado pelo céu. Esse é o meu objetivo aqui nessa noite. Eu sinto que o objetivo que o céu me dá para transmitir à igreja, a noiva santa que aqui está, é fazer que ao término desse culto todos saiamos daqui com mais desejo do céu, com mais vontade do céu, com mais fome e sede pelas coisas do céu, transformar a todos em verdadeiros adoradores, apaixonados, ansiosos, almejando o céu. Aleluia, aleluia. João está dizendo, eu vou tentar descrever o que estava sentado sobre o trono, a aparência dele era semelhante, não tem como descrever, jaspe, sardônico, o arco celeste estava ao redor do trono, semelhante a esmeralda. Ele vai usando pedras preciosas, metais raros, de valores tremendos, de brilhos intensos, para tentar descrever a glória radiante
sentado no trono. Não é que esse jogo de cores, brilho, ele está dizendo, era tanto brilho, era tanta glória, que eu só consigo comparar essas pedras maravilhosas. E não obstante toda essa beleza, ainda ao redor do trono havia 24 tronos, e ao redor deles 24 anciãos assentados com vestes brancas e com coroas na cabeça. E aí João diz, e o trono tinha uma prerrogativa tão especial. O que, João? Do trono saíam relâmpagos, do trono saíam trovões. Mas eu não quero falar nessa noite de relâmpagos e nem de trovões. Do trono saíam vozes. O que significa isso? O trono fala. O que eu quero dizer com o trono fala? O trono fala de regência, o trono fala de governo, o trono fala de domínio. Existem vozes que saem do trono. A pergunta é se nós somos sensíveis para ouvir a voz que sai do trono. Que voz a igreja tem ouvido nesse tempo final? Quem tem guiado os passos da igreja nesse tempo final? São os folks? São os influencers? São os youtubers? Que voz a igreja tem ouvido nesse tempo final? Estão saindo vozes do trono. Deus está se comunicando, Deus está falando, Deus está manifestando a sua vontade, Deus está revelando o seu governo, a sua forma de dominar sobre tudo, sobre todos, especialmente sobre a igreja. Mas a pergunta é: a igreja tem sido sensível à voz que ecoa do trono? A igreja está conectada com o trono? A igreja está ligada no trono? Sabe o que é que aumenta a sensibilidade espiritual da igreja? Sabe o que é que aguça a sensibilidade do ouvido espiritual da igreja? É exatamente o que estamos fazendo aqui essa noite: a adoração, a adoração, a adoração. Porque quanto mais o adoramos, quanto mais o louvamos, quanto mais o magnificamos, mais vamos a Ele estamos, mais sensíveis à voz dele estamos, mais capazes de entender a vontade dele estamos. Então, se você não ouve a voz do trono, está lhe faltando adoração. Mas nessa noite, adore-o, 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 porque quando você adora, você se chega perto do trono. A Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Vai louvando a ele, vai louvando a ele. É no meio dos louvores que ele se manifesta, é no meio dos louvores que ele cura, é no meio dos louvores que ele batiza com o Espírito Santo, é no meio dos louvores que ele dá uma direção para a sua vida, é no meio dos louvores que ele vai lá visitar o seu marido, é no meio dos louvores que ele vai lá e liberta o seu filho. Você está aqui adorando, ele está guerreando por você. Você está aqui adorando, ele está trabalhando a seu favor. É no meio dos louvores que ele age. É o louvor que faz a mão de Deus operar. É o louvor que move o coração de Deus. É o louvor que nos conecta a Deus. Verdadeiro louvor, elogio, adoração, ações de graça. Não palavras antropocêntricas, não. Adorar a majestade santa. O trono está falando. E diante do trono tem lâmpadas, 7 lâmpadas de fogo. Quais são os 7 Espíritos de Deus? Não vou entrar na profundidade também. Esse significado aqui fala de plenitude. Totalidade não é que existe literalmente 7 Espíritos, mas é a plenitude do Espírito, como Jesus recebeu quando foi ungido. Ele recebeu a plenitude do Espírito. Aqui está toda a ela, todo o poder, tudo concentrado ali no trono. E havia diante do trono um como, não é literalmente, é como um mar de vidro. Se você pensar num mar de vidro, um mar inteiro, todo ele de vidro, não é espelho, é vidro, transparência. Você consegue ver o que tem lá no fundo, não fica nada oculto. Diante do trono tem nada oculto, é um mar de vidro. E é por isso que na sequência ele vem falando aqui de onisciência. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Tem nada que passa despercebido ao olhar daquele que está no trono. Os olhos dele são como chama de fogo, e diante dele mar de vidro. Mar é símbolo dos povos. Ele sabe o que está acontecendo nos povos. Nós estamos aqui clamando pela nação de Israel. Ele sabe, inclusive, a razão pela qual isso está acontecendo lá.
Mais uma vez, ao final de mais uma festa, encerramento de mais uma festa dos tabernáculos, como foi o dia de ontem. Deus está trabalhando. O nosso dever é continuar orando e vigiando, mas não imagine que Deus perdeu o controle de nada. As baterias antiaéreas de Israel falharam, a inteligência de Israel falhou, muitos foram pegos de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Ele está no controle de todas as coisas, e Ele está falando com a sua igreja, está dizendo: prepara, conserta a vida, o mar de vida está diante de mim, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas falhas, pecados e fraquezas. Enquanto há tempo, conserta a vida, põe a casa em ordem, aproveita que dá tempo, ainda há sangue do Cordeiro sendo aspergido, te purifica, te conserta, porque a trombeta breve toca, a igreja vai embora. Aleluia, 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 aleluia. Pode adorar, nós viemos aqui para adorar. A sua adoração não atrapalha, faz o culto ficar bom. Culto é adoração, pode adorar. Aleluia. Estamos quase chegando no nível do culto do céu, aqui na terra. Ele diz ainda que havia ao redor do trono, no meio, ao redor, 4 animais. Isso aqui é símbolo da totalidade da criação. Quero que vocês já entendam isso brevemente. É símbolo da totalidade dos seres criados. Os 4 animais. Isso fala da plenitude. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, toda a criação. Os 4 animais, seres viventes. O primeiro animal, semelhante ao leão, diz o versículo 7. O segundo animal, semelhante ao bezerro. O terceiro animal tinha um rosto como de homem. O quarto animal, por sua vez, era semelhante a uma águia voando. Os 4 símbolos sugerem, por exemplo, o leão, coragem; o outro animal, o bezerro, força; o homem, inteligência; a águia, velocidade, além de outros símbolos. Mas nós entendemos aqui, dentro da totalidade dos seres criados, toda a criatura. Logo nós vamos ver como eles adoram. E é exatamente como Jesus disse a forma como o Pai deveria ser adorado. Como? Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. A mulher samaritana disse ele que a adoração dirigida ao Pai só seria recebida se fosse primeiro em espírito, segundo em verdade. Diferente disso, o Pai não aceita. Tem que ser de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, em espírito e em verdade. Não pode ser metade do corpo aqui e a mente lá fora. Não pode estar o corpo aqui e o coração no mundo lá fora. Não pode estar o corpo aqui e os pensamentos lá fora. Coração aqui na presença dele, entendimento aqui, toda a sua energia, toda a força, todo o fôlego. É o que diz o salmista: tudo que tem fôlego, faça o quê? Quem tem fôlego aqui nessa noite? Você já tem motivo para adorar o Senhor. Os 4 seres viventes que eles estão, os 4 animais, tinha cada um deles no versículo 8, respectivamente 6 asas, ao redor por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansa, não descansa, não descansa, nem de dia nem de noite, não descansa, não para, não cessa. Estabeleceram como prioridade absoluta, meta. Não tem nada mais importante do que fazer o que eles estão fazendo, e eles não se cansam de fazê-lo, e por isso não interrompem o que fazem, não descansam, nem de dia, nem de noite, mas ininterruptamente clamam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santidade. Ele diz: é o Senhor Deus, Santo, 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 é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Onipotência, que era, que é e há de vir, eternidade. Ô irmãos, eu volto ao que eu disse no começo da minha fala aqui. Como é bom quando nós percebemos os hinos cantando os atributos de Deus.
Como é bom quando a gente ouve hinos que fala da glória, da beleza, da santidade, da misericórdia, da longanimidade. Fala de Deus, exalta Deus, glorifica Deus. É esses hinos que são entoados no céu. Não tem conversa lá no céu do seu inimigo. Esse aqui é seu inimigo, você vai pegar ele, você vai estar no palco ou na plateia. Eu não sei mais o que ele tem. Que conversa é essa? Olha aqui, quem está no trono é santo. Ele é perfeito, ele é lindo, ele é todo poderoso. O resto é resto. Só nos interessa adorar a Ele, exaltar a Ele, exaltar a santidade dEle, a eternidade dEle, a onipotência dEle, a misericórdia dEle, a bondade dEle. É o que estamos fazendo esta noite. Adoramos a santidade, já adoramos. Adoramos o santo nome de Jesus, já adoramos. Adoramos a bondade de Deus, já adoramos. Isso é culto, irmão. É adorar os atributos de Deus. Aleluia. E você pode dizer, mas como que eu vou? Como esses seres, como esses animais, como as criaturas, adorar a Deus ininterruptamente? Você acha que adorar é só com os lábios e hinos, louvores e canções? Adoramos sobretudo a Deus com a nossa vida e nossas ações. Adore a santidade de Deus depois que o culto acaba. Como? Dizendo não para o pecado. Você está dizendo, meu Deus é santo, eu vou ser santo também, porque Ele está. Seja santo porque eu sou santo. Quando você faz isso, você adora, enaltece e magnifica a santidade de Deus. O seu culto é mais perfeito quando ele é feito lá no mundo, num ambiente hostil, contrário à beleza, à pureza, à santidade de Deus. Mas você ali brilha como luz no meio das trevas. Você não se deixa contaminar, mas você influencia, não é influenciado. Você não muda a sua posição. Você é íntegro, é reto, é determinado e diz: eu vou adorar o meu Deus em todo o tempo. Eu vou ser santo no trabalho, eu vou ser santo na escola, eu vou ser santo em casa, eu vou adorar a Deus em todo o tempo, com toda a minha maneira de viver. Adore-se a Deus. Quando lá no emprego pedem para você mentir, você diz: não, isso eu não faço. Não, mas você vai ganhar por fora. Não, eu prefiro perder isso aí por fora e continuar ganhando aqui por dentro. Perdeu lá no céu, meu negócio é com ele. Aqui para sobreviver, pagar conta é necessário, mas eu não posso perder meu passaporte para o céu. Eu posso perder esse emprego, ele abre outra porta. Ele é dono de tudo, ele manda em tudo. Ele manda no céu, na terra, no inferno. Ele abre uma porta maior. Eu não posso desagradar a ele. Eu não posso ofender a santidade dele. Você está dizendo, adorando a ele, com suas atitudes. O problema é que muitos de nós éramos assim no começo da caminhada, mas nos cansamos. Só que esse aqui não se cansa. Você já teve apelido do crentão, do santão, do radical? Tudo para você era ali. Aí começou a ganhar essa conversa. Aí também não é bem assim, né? Você ser tão desse jeito. Entrou na onda do nada a ver, e por aí vai e tal. Agora tá esse crente sério, sem graça. Até para te servir você no meio do povão lá fora, quem é, quem não é, quem é de Deus, quem não é, quem é crente, quem não é. Por que eu não sei? Eu estava num pique, não. Pensei. Mas esse aqui não se cansa. Sabe por que eles não se cansam? Porque a força deles vem exatamente do trono. Os olhos deles estão colocados no trono. E aí não tem como cansar. Você diz que é santo, o trono vem e te enche mais. Você exalta mais do que ele está no trono. Você recebe mais alegria, mais renovo. Exalta mais, recebe mais força. Adora mais, recebe mais poder. E assim você vai adorando, vai recebendo nessa noite. Porque você está perdendo tempo. Adora que está sentado no trono. Receba força, receba poder, receba autoridade, receba vida, receba unção, receba graça, receba. O trono tem para te oferecer nessa noite. Dava honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive
livre para todo sempre. Isso é culto, irmãos. É reunir para adorar o que está sentado no trono, é reunir para dar a Ele glória, é reunir para dar a Ele honra, é reunir para dar a Ele ações de graça. Aí eu vim para criticar, para falar, para avaliar se tudo é. Não, eu vim aqui por causa dele. Fulano não veio, não tem problema, ele veio. O pregador faltou, e daí Jesus veio. O cantor não veio, Jesus veio. Se puder vir mais um ou outro, amém. Se não vier, quem não pode faltar é ele. Ele está na casa, ele está na casa, a casa é dele, o culto é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, tudo gira em torno dele, disse Paulo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. O que eu acho lindo, os 4 animais, simbolizando toda a criatura, adorando. Aí o texto diz que os 24 anciãos, eles se deixam envolver pelaquela adoração. A adoração é envolvente, irmão. O culto é envolvente, irmão. Deixa eu ser bem sincero, muito prático, assim, muito pragmático mesmo. A gente precisa falar as coisas como elas exatamente são. Podemos às vezes gloriar muito para correr o risco de um ou outro não entender. Todo culto é uma batalha. Todo culto é uma batalha espiritual. Você vem com disposição para adorar, mas o inimigo não quer que você adore. Aí de repente você senta do lado do irmão que não gosta de você dar glória a Deus alto. Aí ele olha para você de cara feio, você se deixa intimidar, vai dali para frente e não dá mais nem glória. Ele venceu, você perdeu. Ao invés de você influenciar ele, ele influenciou você. Quando pensar que não, no outro culto já não tem mais gente. É por isso que hoje tem igreja que está na placa da escrita Assembleia de Deus. Mas quando alguém dá um glória a Deus, todo mundo glória a Deus. Que isso, doido aí? A gente anda por algum lugar e tem placa de igreja que está Assembleia de Deus, mas nem glória a Deus não é permitido dar mais. Foram elitizando o povo. Estou dizendo que dar glória a Deus é coisa de gente pobre, de gente inculta, gente. O povo foi ficando intimidado, não, você tem que ser mais culto, mais elitizado, mais não sei o que, não sei o que. E aí vai ficando cheio dessas coisas vazio da presença. Ao invés de influenciar, entrar aqui pegando fogo e incendiar a igreja toda, daqui a pouco a gente está mais gelado que os outros também. Acho lindo porque começou a adoração aqui. Daqui a pouco os 24 anciãos falaram, não, vou entrar nesse culto também. E os 24 anciãos estavam sentados no trono, os tronos dele tinha 24 tronos. Mas quando os 4 animais começaram a adorar, porque está sentado no trono, o principal, o maior de todos, o soberano, os 24 pensaram, o que são os nossos tronos? Perto daquele que está sentado sobre o mais alto e sobre o trono, desceram do trono, arrancaram coroa, caíram no chão, rasgaram o rosto na terra e adoraram aquele que... Se lançaram ao chão e começaram a adorar o que vive para sempre. E adoraram ele dizendo exatamente o que diziam antes os 4 animais, que diziam: digno é de receber glória, honra e poder. O negócio começou a pegar. Agora está todo mundo adorando. Digno é o Senhor de receber glória, honra e poder. E se alguém perguntasse, mas por que ele é digno de receber glória, honra e poder? Terminou, né? Por que ele é digno de receber
glória, honra e poder? A resposta está aqui. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O nome disso é cântico da criação. O motivo, a razão do culto, do cântico da adoração era o fato de que estavam adorando o Criador, mas um atributo de Deus. Tu criaste todas as coisas, por tua vontade elas são e foram criadas. Então toda a criação está se prostrando e adorando o Criador. Todos nós fomos criados. Por isso devemos adorar o Criador. A não ser que tenha alguém aqui que acredite em teoria da evolução, né? Veio do macaco, essa história toda lá, darwinismo, arrependido em nome de Jesus, né? Tem certeza? Ninguém acredita nessa mentira do inferno. Fomos criados a imagem e semelhança dele. Então devemos cantar o cântico da criação. Mas para encerrar a minha fala, caminhando já para os minutos finais, nós temos motivos maiores para adorar a Ele. E quais motivos são esses? Eu disse a vocês que a igreja foi arrebatada no capítulo 4 e ela é apresentada aqui no capítulo 5, adorando. No 5, a igreja adorando. No 6 começa a grande tribulação. No 4 ela é arrebatada, se apresenta diante do trono. A partir do 5, a igreja. Agora fala da igreja, porque até aqui o cântico é da criação. Agora o cântico vai mudar. No capítulo 5. É dito o seguinte: vi a destra daquele que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro e nem olhar para ele. E aí João diz assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O que está sentado no trono tem um livro na mão, e este livro é a nossa história. Neste livro contém os nossos erros, os nossos pecados. Neste livro, fatalmente, o juízo, a sentença sobre nós. Porque depois que o livro for aberto, a partir do capítulo 6, nós vamos ver o juízo em forma de 7 selos, o 7º selo dando origem a 7 trombetas, a 7ª trombeta dando origem a 7 taças. Juízo de Deus sobre os pecadores, e nós estaremos aqui. Nós sofreríamos esse juízo também, se não fosse achado ninguém capaz e digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono. E quando João percebeu que não tinha ninguém, ele começa a chorar. É o meu desespero e o seu desespero, entendendo que estamos caminhando a passos largos para o inferno e não temos condições humanas, falando de mudar a nossa realidade, o nosso status eterno, porque somos pecadores do nosso pai Adão. Mas aí a mensagem de consolo que ouviu João é a mensagem que eu trago à igreja amada de Jesus Cristo que aqui está. E disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O cordeiro mudou minha sorte, o cordeiro mudou minha história. Por causa do cordeiro eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Por causa do cordeiro eu não ficarei na grande tribulação, serei arrebatado. Eu sou grato ao cordeiro, eu adoro o cordeiro. Oh, eu magnifico o cordeiro. A minha alma se engrandece em bendizer o cordeiro. E eu veria que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos o cordeiro. Como é esse cordeiro, João? É um cordeiro como havendo sido morto. Ele foi morto, mas não está morto, está vivo. E ele está onde, João? João virou no capítulo 1, ele disse: ele anda no meio dos 7 castiçais. E quais são os castiçais? É a igreja. Ele está vivo, então ele vem da igreja. Ele está vivo e está no meio. Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando ele tomou o livro, os 4 animais, olha que coisa linda, já vou terminar. Quando ele tomou o livro, os 4 animais
Os 24 anciãos que estavam prostrados diante do trono, em que o Pai estava sentado, quando o Cordeiro entra naquela sala, depois de ter sido morto e revivido. É o Salmo 24 mesmo, quando ele entra lá na sala do trono e ele toma o livro. Agora todo o centro da adoração, meu Deus, está escrito assim: havendo tomado o livro os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Não vai ser mais o cântico do capítulo 4. O cântico do capítulo 4 é digno é de receber glória, honra e poder. Digno é de receber glória, honra e poder. Porque criaste todas as coisas, por tua vontade são foram criadas. Esse é o cântico. Mas depois que o Cordeiro aparece, vamos ter que fazer um novo hino do Cordeiro. Aquele hino é da criação. O Cordeiro morreu, com o seu sangue nos redimiu. Então nós temos que cantar o cântico da redenção. Você já cantou nessa noite o cântico da criação porque você foi criado. Mas a minha pergunta agora é: quem foi redimido? Tem alguém que foi redimido? Então o novo cântico é para nós. Olha o novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E o ambiente foi sendo saturado de adoração. João diz: eu olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, os animais, os anciãos, e eram quantos, João? Eram milhões de milhões, eram milhares de milhares. E o que eles cantavam, eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, açúcar e graça. Com a permissão do pastor, vamos ficar sobre os pés. Vamos cantar de novo o Santo para cima. Vamos adorar o Cordeiro. Eu digo esse cântico da criação, preste atenção. Criação é digno é de receber glória, honra e poder. Digno é de receber glória, honra e poder. Mas perceba o cântico da redenção. Digno é de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. Aleluia! Eu não vou pedir, eu não vou insistir, eu não vou implorar. Se você achar que ele merece, nós vamos adorar mais uma vez o Cordeiro. Eu não vou te pedir, pelo amor de Deus, para adorar o Cordeiro. Eu não vou ficar de joelho implorando para você adorar o Cordeiro. Mas se você achar que ele merece, vamos subir para cá. Vamos dar a nossa melhor adoração ao Cordeiro. Eu já agradeço a minha oportunidade. Nós vamos adorar junto ao Cordeiro aqui nessa noite.